E aí, tudo bem? Elson Pérez, do Instituto Novo Norte, e hoje eu quero conversar com você um pouquinho mais sobre os traços de caráter, esses traços que eu venho comentando nas minhas lives no Facebook nos últimos dias. Nós já falamos de dois traços especificamente, daquelas pessoas que têm uma sensibilidade mais aflorada com relação a si e com relação aos outros. E também falamos daquelas pessoas que têm um peso maior, uma carga maior, uma densidade maior no seu dia a dia, que são pessoas que costumam sofrer um pouco mais por causa de outros e por causa de si também. É uma característica comum de um determinado tipo de traço. E na próxima live a gente vai falar também de pessoas que têm um pouco mais de relacionamento conflituoso no que tange o relacionamento com as pessoas. São pessoas mais na delas, mais presas à caverna. Mas o que eu quero dizer hoje nesse vídeo, o que eu quero comentar com você é o seguinte: como vocês já viram lá nas explicações das lives e tudo mais, nós temos praticamente 5 tipos de pessoas, 5 traços que compõem as pessoas no dia a dia. E eu já disse também que não existe uma pessoa 100% de um traço só. Nós somos uma mescla de vários traços. Algumas pessoas têm 1 ou 2 traços mais predominantes, outras pessoas têm até 3 traços mais predominantes, e outras pessoas, elas têm praticamente os 5 traços mais ordenados, mas não significa que o fato de estarem mais ordenados significa que elas sejam melhores ou que elas sejam piores. São as características que se apresentam ali no dia a dia delas. E esses traços, eles se manifestam no dia da pessoa conforme as experiências que ela vivencia nesse dia. As experiências consigo, as experiências com as outras pessoas e em determinados tipos de ambientes. Ambientes familiares, ambientes de amizade, ambientes religiosos, ambientes de trabalho e assim sucessivamente. Mas o que é mais importante é o seguinte: todos nós que temos todos esses traços com mais intensidade ou com menos intensidade, nós temos recursos e nós temos dores que compõem o nosso ser, que compõem o nosso dia a dia, que compõem o nosso relacionamento com o ambiente e com as outras pessoas. E o que a gente tem que entender é o seguinte: nós temos lá as dores que compõem os nossos traços e nós temos os recursos que compõem os nossos traços. A partir do momento que você faz uma análise corporal, uma análise comportamental e começa a entender como que você funciona ou como que a pessoa a qual você está interessado, pode ser seu cônjuge, pode ser seu companheiro, sua companheira, seu filho, sua filha, alguma pessoa do trabalho, alguma pessoa do seu ciclo de amizades, tá? A partir do momento que você entende como que essa pessoa funciona, quais são os picos que ela tem, quais são as experiências que ela traz no dia a dia a partir dos seus traços, quais são as suas dores e os seus recursos, isso é para que você não fique aprisionado a isso. Tem gente que acha que o simples fato de saber quais são as dores que ela pode sentir no dia a dia, e aqui eu não estou falando só de dor física não. Quando eu falo de dor, são as dificuldades mesmo. São aqueles momentos de angústia, são aqueles momentos em que a pessoa ela não encontra forças para superar as suas dificuldades e até dores que a pessoa nem sabe que tem. Tem tanta gente acomodada com o seu jeito de ser dentro dessa complexidade que vive uma dor como se ela fosse uma muleta, algo que ajudasse com que ela caminhasse. Isso também é uma manifestação da dor. Muitas pessoas têm uma dor e nem sabem que existe essa dor. Elas se condicionam àquilo e vivem o seu dia a dia presas àquilo como se fosse a única realidade possível para elas. Então o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos sim dores e nós temos sim recursos. Quando nós temos consciência disso, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar cada vez mais para
aflorar os nossos recursos, para fazer com que os nossos recursos, aqueles nossos momentos de lucidez, aqueles nossos momentos de grandeza, aqueles nossos momentos de qualidade, se sobressaiam às dores. Nós sabemos quais são as nossas dores, nós entendemos como que elas surgem e como que elas se manifestam, e a partir daí nós temos a capacidade de enfrentar essas dores. Elas vão deixar de existir? Não. Elas vão ser atenuadas. Nós vamos aprender a colocar os nossos recursos com mais intensidade para que eles se sobressaiam, para que eles superem as dores. É importante que você entenda que você nunca vai deixar de ser essa pessoa que tem esses traços, mas você vai saber conviver com esses traços, não, repito mais uma vez, não de uma maneira acomodada, mas de uma maneira que você possa sim enfrentá-los com uma suavidade maior, que você possa entendê-los como uma complexidade que forma o seu ser e de tal modo você possa viver o seu dia sempre possibilitando com que os seus recursos se sobressaiam. Beleza? Eu espero que eu tenha sido claro com essa informação. Curta aí esse vídeo, compartilhe, escreva seus comentários e não deixa de participar dos meus meios de comunicação, inclusive da minha lista de transmissão Academia da Prosperidade. Lá no Face, lá no Insta, você vai encontrar os links para acessar essa Academia da Prosperidade. Sinta-se à vontade para entrar, para receber os meus conteúdos, os meus vídeos, os meus áudios, tudo aquilo que eu produzo no dia a dia para ajudar no seu crescimento pessoal e profissional. Um grande abraço e até o próximo vídeo!